Então, galera, agora a gente vai continuando as nossas aulas de integrais múltiplos, né? Vou agora para a integral tripla, coordenadas esféricas. Coloquei uma representação de um ponto de uma possível esfera. Imagina que espacialmente aqui tem uma esfera e um ponto em específico. A esfera ela tem uma particularidade, ela tem tanto uma reta aqui quanto uma reta aqui. Então, ela vai ter uma particularidade. Da origem até chegar nesse ponto é o que a gente chama de raio. Só que o raio, nesse caso, a gente vai usar a letra grega, se eu não me engano, Rho. Beleza? Aí existe dois ângulos agora. Um ângulo que desce do eixo Z até chegar nessa esfera, né, digamos nesse ponto em questão, o tamanho todo, ele é denominado por φ, então você tem um ângulo que é o ângulo φ, certo? E você tem um ângulo que é o ângulo da base, né? O ângulo da base, ok? O ângulo da base ele é denominado por θ, ok? Fica no plano ali, ok? E aí, por muita trigonometria que eu não vou explicar agora, é a mesma ideia de integrais duplas, aquela trigonometria que a gente usou, a mudança de variáveis vai ter sempre x, sempre y, sempre z. Ou seja, se existir um x na sua função de integral, use isso. Se existir um y, use isso. Se existir um z, use y. Obviamente, se eu elevar os três ao quadrado, eu agora, se eu estou trabalhando coordenadas esféricas, vai ficar, se eu elevar, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Sabe o que vai dar? Vai dar exatamente o raio ao quadrado, que é o ρ ao quadrado, beleza? Ou seja, é a equação da esfera. Isso aí é comum aí na mudança de variáveis. E por fim, não podemos esquecer do nosso querido jacobiano, ou seja, mudança de variável. Você elimina x, y, z se for uma esfera e joga tudo para ρ, que é raio, θ, que é ângulo da base, φ, que é ângulo, digamos, esse ângulo vertical, digamos assim. Beleza? E agora tem um exemplo que vocês vão entender um pouco melhor, que eu quero calcular a integral dessa função. Isso não é volume, se tem uma função aqui que não é volume, eu quero somente que vocês façam o cálculo disso nessa região W aqui. O que é W? É uma semi-esfera de raio 2 e centro na origem. Então, vem comigo para esse exemplo, ou seja, vem cá, né? O nosso exemplo busca calcular a integral tripla de um sólido determinado por W. Existe uma função aqui que é a função x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, certo? E aqui, lógico, dx, dy, dz. E o W eu vou desenhar agora aqui, ó. Vamos desenhar o W aqui, certo? Então, o W é uma semi-esfera, então vai dar mais ou menos um desenho assim, né? É uma semi-esfera. Vamos pensar a parte positiva aqui, ok? Beleza? Então, eu tenho essa semi-esfera aqui, ó. Show? Então, beleza? Beleza. O que essa semi-esfera acusa pra gente, galera? O que você precisa de saber quando você trabalha questões de esfera? Você precisa entender que agora existe um raio. Isso foi dado. Falou que a semi-esfera tem raio 2. 2 aqui, negativo para cá, menos 2, certo? Né? Então, você sabe que essa semi-esfera tem um raio. Então, o seu ρ vai ser delimitado de 0 a 2. Opa, se o seu ρ é delimitado de 0 a 2, então a sua integral já vai ter esse cara. Por exemplo, integral de 0 a 2. Essa integral está associada a um d. Qual é o d? dρ. Se ρ está delimitado de 0 a 2, a integral vai estar associada a isso. Beleza? Ah, tem outra coisa. Quando você observa a base, né, que é essa parte que fica no chão, que eu estou colorindo aqui, imagina, ela tem um círculo completo, ela tem 360 graus. Então, o ângulo da base, que é determinado por θ, ele varia exatamente de 0 até 2π, que é a mesma coisa de 360 graus girando, ok? Beleza, beleza. Agora, o φ que vocês têm que tomar cuidado, o φ,
ele é o ângulo vertical. Ele começa a contar aqui, aí ele vai descendo até terminar a semi-esfera. Então, se ele descer aqui, ele vai parar exatamente aqui, tudo bem? É sempre contando do eixo vertical, que é o eixo Z. E aqui, todo mundo sabe que tem 90 graus. Então, o seu φ está limitado de 0 a π sobre 2. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a primeira integral vai ser essa. Não é que tem que ser, a primeira é essa. A segunda, então, vai ser qual, Humberto? A segunda vai ser de 0 a 2π, mas se é de 0 a 2π, temos que lembrar que está associado ao θ. Então, essa aqui é a sua segunda integral, contando nessa ordem, né? Não na ordem de resolução. E a terceira e última integral é a integral de 0 até π sobre 2, né? Que aí já vai estar delimitada pelo nosso querido dφ, né? Essa é a sua última integral que foi escrita, mas vai ser a primeira a ser resolvida. Esse cálculo aqui, certo? Eu tenho que lembrar, é lógico, do jacobiano, certo? E da função. Se só tivesse o jacobiano, seria volume da semi-esfera. Pode tentar aí. Mas aqui tem, nesse caso, tem uma função. Mas o que eu quero destacar nessa função? Essa função ela é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Vocês viram que isso aqui ele é igual a ρ ao quadrado. Então, eu vou ter ρ ao quadrado dentro da raiz. Eu vou cortar, então vai ficar o ρ fora da raiz. Ou seja, então aqui dentro, aqui nesse espacinho que eu não deixei, ele entra duas coisas aqui que eu não posso esquecer. Então, aqui dentro vai entrar tanto a função que é ρ, certo? Quanto o meu querido jacobiano, certo? Ou seja, então, meu cálculo vai ficar exatamente assim. Integral de 0 a 2, agora com espaço direitinho. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 2. Aqui dentro, o ρ e o jacobiano. Ah, mas qual que é o jacobiano mesmo? Vocês viram anteriormente, o jacobiano sempre em coordenadas esféricas. Sempre vai ser dado por ρ ao quadrado seno φ. Beleza, beleza. Sempre isso. Então, aqui vai ser ρ mais ρ ao quadrado multiplicando, né? Vezes ρ ao quadrado. Você vai ter ρ ao cubo. Então, aqui dentro tem que ter ρ ao cubo, neste caso, e o seno de φ. Aí, agora, o resto é manter, que é o dφ, dθ, dρ. Beleza, beleza. E agora, Humberto, calculando isso daí, é chatinho, mas temos que ter cuidado na hora de fazer. Primeira integral vai ser essa integral aqui, de dentro para fora. Essa é a primeira integral a ser realizada. Vou copiar ela de novo aqui. Integral de 0 a π sobre 2 de ρ cubo seno φ em relação a φ. Como é que eu vou fazer? Ué, tem um ρ ao cubo, mas tem um seno φ, mas está em relação a φ. Qual a integral? Então, eu vou repetir o ρ ao cubo, que ele está colado, e só vou integrar isso daqui, ó. Qual é a integral de seno de φ? Sempre será, integral de seno é menos cosseno. Beleza, beleza. E assim a gente resolve a primeira integral após substituir os valores. Beleza? Então a resposta vai ser o ρ ao cubo vai manter. E aí eu vou ter o menos cosseno vai substituir pelo π sobre 2. Depois menos, só que menos com menos vai dar mais o cosseno de 0. E aí basta fazer o cálculo e aí você vai ter o resultado da sua primeira integral. Cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90. Cosseno de 90 é 0. Ué, e o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Então, essa resposta vai dar ρ ao quadrado. Então, isso aqui deu 0. Isso aqui deu 1. Então, vai dar ρ ao cubo, perdão, vezes 1, que vai dar ρ ao cubo. Essa é a sua primeira e mais difícil integral. Agora ficou fácil. Qual é a sua segunda? A sua segunda é essa daqui, ó, vapo. Beleza? Integral de 0 a 2π de ρ cubo de dθ. Tem θ aqui para integrar? Não, não tem. Se não tem, vai dar ρ cubo θ, certo?
certo? Então, você vai substituir, vai dar rho cubo vezes 2π, né? E menos rho cubo vezes zero. O zero vai zerar, a resposta escrita de forma ordenada vai dar 2 rho cubo π, né? Ou seria melhor 2π rho cubo, mas tudo bem. Esse é o resultado da sua segunda integral e vamos para a última para terminar esse exemplo. A última aqui, ó, vup, vup. Beleza? Beleza, sua última integral então será exatamente integral de 0 a 2, certo? Do meu resultado anterior, que é 2 rho cubo π de rho, certo? E basta integrar. Qual é a integral dessa função zona em relação a rho? Tem um rho aqui? Tem. Então, você vai repetir a galera toda, repetir o 2π e vai integrar agora. Rho cubo, rho quarta sobre 4. E aí você vai substituir os itens, o item 2 e o item 0. É claro que o 0 vai zerar. Então, você vai substituir só o item 2. Então, a resposta final vai dar 2π vezes 2 quartas sobre 4. E assim a gente finaliza a questão, né? Já vou fazer direto aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 2 a quarta, pan, vezes 2 pan, dividido por 4 pan. Eu tenho a resposta, deu exatamente 8π. Beleza? Então esse é o cálculo dessa integral tripla que eu fiz a mudança de variáveis para coordenadas esféricas. Basicamente é isso, e assim a gente finalizar as aulas de integrais triplas. Lógico, tem vários exercícios na playlist. Acesse a playlist que está indicada abaixo. Bons estudos, forte abraço, fiquem com Deus. Se inscreva se não é inscrito, deixe seu gostei. Tamo junto!